Olá, pessoal, aqui é o Harry Sultan. Harry Sultan está muito feliz porque o nosso garoto, Tommy Robinson, colocou toda a equipe de propaganda islamista britânica em polvorosa. Eles estão chorando, eles estão gritando. Os gritos deles podem ser ouvidos em todo o mundo, mas isso nem é a melhor parte. Os gritos deles, as orações deles, toda essa confusão, tudo isso foi em vão porque nada saiu disso. Então, sobre o que estou falando, nosso garoto, Tommy Robinson, foi para Dubai. Quero dizer, foi meio que um tiro no escuro. Eu não teria recomendado que ele fosse para Dubai, mas ele foi, aparentemente. Ele foi para lá a convite de alguns oficiais dos Emirados para discutir como parar o islamismo no Reino Unido. Não só no Reino Unido, mas em todo o Ocidente, a história se repete. Ok, então não é só o Reino Unido. O Reino Unido é o estado da linha de frente. Mas vamos encarar. Todo o mundo ocidental está cansado e farto de uma ideologia, que é o islamismo. Ok, e nossos políticos de esquerda estão fazendo de tudo para agradá-los, calar e restringir nossa liberdade de expressão. Assim como o governo australiano acabou de anunciar que vai bater na porta das pessoas que espalham islamofobia. Já espero uma batida na porta. Farei um vídeo sobre isso, mas foi por isso que Tommy Robinson foi lá. Então, quando ele chegou lá, assim que chegou, alguém tirou uma foto dele com Ant Middleton e isso começou a viralizar nas redes sociais. E, de repente, toda a equipe de propagandistas islamistas entrou em ação. Por exemplo, veja isso. Daniel Hikikachu, conhecido como grande apologista da pedofilia, questiona: por que o governo dos Emirados Árabes Unidos o patrocina? E esse cara, Xavier May, todo e qualquer emiradense ou muçulmano de qualquer nacionalidade que fez esse cachorro se sentir bem-vindo depois da calúnia dele contra o profeta, que se junte a ele na outra vida. Ou seja, Tommy Robinson estava mesmo provocando eles. Desde que cheguei aos Emirados Árabes Unidos, fui bem recebido por todos que conheci. Então surgiu Ty Mitchell, assassino condenado e aspirante a gangster na prisão britânica. Irônico, não? Os árabes muçulmanos foram muito acolhedores e gentis, mas de quem ele está falando? Quem é esse assassino condenado? Mulher? Basher? Ele já agrediu muitos, é aspirante a gangster e boxeador fracassado. Ele viu Tommy Robinson dando uma entrevista e então pensou em ganhar alguns pontos. Vamos assistir a esse vídeo. Este é Tommy Robinson. Eles entrevistando? Eles estão entrevistando. Ele odeia muçulmanos em um país muçulmano. Eles não dão tempo de antena para ele. Por que você está neste país? Você comeu muçulmanos? Você é um ratinho. Dê a eles uma pedra sem um truque. Sai da minha frente. Quer entrar? Deixa eu terminar meu espaço e minha entrevista. Ele é um idiota, não tem jeito. Não dê tempo para ele. Rato racista. Tommy está sorrindo, ele está frustrado. E olha, ele se deu muito mal porque tentou intimidar Tommy Robinson. Tommy Robinson. Eu conheci ele e o cara tem um coração enorme, ele não tem medo. E ele não recuou. Ele se manteve firme, terminou a entrevista dele e esse perdedor se deu mal. Mas o time de propagandistas islamistas, eles são as pessoas mais sem vergonha. Sério, eles só tomam prejuízo atrás de prejuízo e ainda dizem que estão ganhando. Eu me lembro de debater com todos esses caras como Daniel Kikachu e Mufti Sheikh Uthman e todos esses caras. Sempre que perdiam um debate, saíam dizendo: nós vencemos, ei pessoal, nós vencemos. Eu penso, como assim vocês ganharam? Vocês mostraram ao mundo que seu profeta casou com uma menina de 9 anos. Como isso é vencer? Mas eles achavam que, demos argumentos devastadores em defesa do casamento infantil do nosso profeta. É isso que eles pensariam. Daniel Hikikachu pensaria que apresentou razões devastadoras para ter escravas sexuais. E eu fico tipo, isso não é uma vitória. Isso foi há 5, 6 anos, em 2020 ou 2021. Naquela época, a comunidade ocidental não se interessava por debates entre muçulmanos, ex-muçulmanos e às vezes cristãos. Mas esses vídeos se tornaram padrão ouro agora. Toda vez que um propagandista islamista tenta te vender o Islã a qualquer momento. O que as pessoas postam primeiro? Embaixo. O casamento de Maomé com Aisha. O hábito de Maomé de colecionar escravas sexuais? Versos violentos do Alcorão, versos sobre bater na esposa, eles não surgiram do nada. Não é como se metade do público ocidental tivesse os conhecido de repente.
Nós já estávamos trabalhando nisso e pessoas como Hakika Shoes e Muhammad Jabs ali da base do mundo estavam nos ajudando. Mas esses caras são pessoas iludidas. Então, toda vez que eles levam um L, eles dizem que conseguiram um W. E é exatamente isso que eles tentam fazer. Depois disso, eles dizem: muito bem, Tom Mitchell, até os esquerdistas woke. Eles são as pessoas mais sem vergonha da Terra. Sério, eles odeiam tanto esse cara que não é racista. Ele é um grande amigo meu. Eu sou um homem pardo, ele não me odeia. Tem tantos outros britânicos negros, britânicos indianos, eles o amam, ele retribui esse amor. Se você não ataca o país, a herança ou os valores dele, ele acolhe todos. Ele recebe muitas críticas da extrema-direita de verdade, dos verdadeiros supremacistas brancos como Steve Laws. Esse cara não é racista, mas seus esquerdistas woke o elogiam, e vou dizer quem ele é. Mas de qualquer forma, vamos assistir Tommy Robinson. Ele mantém sua posição. Ele odeia muçulmanos, mas está em um país muçulmano, tente entender. Ele não odeia muçulmanos, ele odeia islamistas. Seu idiota. Como isso? Como diabos isso funciona? Você acha que os muçulmanos não sabem que isso é terrorismo? Eu gosto de crianças. Os muçulmanos também não. Quando você falou sobre um terrorista islamista pela última vez, seu criminoso violento? Por que você não se posiciona contra brancos que praticam grooming? Só vi você se posicionar contra muçulmanos. Sou de Derby, Inglaterra. O que você quer dizer, mulher, fazendo isso? Eu sou um profissional. O que faz aqui? Sou contra tudo que vai contra o Islã e estupro é contra o Islã. Estupro é proibido no Islã. Vou explicar. Ele se converteu ao Islã para evitar abusos de muçulmanos na prisão. Amanhã vou discutir organizações terroristas no Reino Unido, então isso não tem relação com você. Procuro muçulmanos emiradenses porque eles trabalham aqui. Eu não estou. O problema é, vamos não ir com você, vamos não ir com você. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Não, mas eu assisto isso. Por que uma pessoa branca tinha que trocar? O que eu disse? Que você discorda? O que eu disse? Não, vou te dizer uma coisa, você é branco. Você empurra um discurso objeto contra muçulmanos? Me diga o que eu disse. Fale e diga o que está sendo imposto aos muçulmanos. Diga o que eu disse. Por que não enfrenta todos os brancos que fazem isso? Deixe-me falar. Deixe-me te contar. Quantos cristãos estão raspando a cabeça de garotas que fazem sexo antes do casamento? Tipo, que diabos? O Alcorão, é claro. Capítulo 4, versículo 24. O Alcorão permite que você mate homens e tome suas esposas como escravas sexuais. Há centenas de hadiths em que Maomé endossou essa prática. Este é o versículo mencionado. Isso ocorreu porque os companheiros de Maomé não queriam estuprar mulheres cujos maridos politeístas ainda viviam. Então Maomé disse, não se preocupem com eles. Os homens que ele acabou de acorrentar, não se preocupem com eles. Vocês podem ficar com essas mulheres. Foi assim que ele ficou com Safia, foi assim que ele ficou com Rehana, foi assim que ele ficou com Jawaria. Então está aí a comparação. Se os cristãos estivessem fazendo isso, se os judeus estivessem fazendo isso, sim, claro, nós falaríamos sobre eles. De 80 homens condenados por estuprar crianças em gangues, 90 são muçulmanos. A maior parte das besteiras, a maior parte das besteiras. Esse é um argumento típico que esses idiotas continuam repetindo. Eles dizem algo como: a maioria dos pedófilos são homens brancos. Sim, 82% dos pedófilos são homens brancos, mas a Inglaterra também é 82% branca. Isso está dentro da taxa de proporcionalidade esperada, esse é o padrão. Ok, mas o que esses idiotas não entendem? A exploração sexual infantil e a G-exploração sexual infantil, que é a exploração sexual infantil em grupo. O relatório final da baronesa Casey é muito claro. Que homens britânicos, paquistaneses, nem bengalis, indianos, muçulmanos, libaneses ou árabes, mas especificamente britânicos, paquistaneses, muçulmanos. E mesmo dentro dessa comunidade, há um tipo específico de paquistaneses, são os paquistaneses Mirpuri, metade dos britânicos paquistaneses são Mirpuri. Ok, é a interpretação deles sobre essa escravidão sexual que foi endossada por Maomé. Ok, sim, a grande maioria da população muçulmana não pratica isso, mas os Mirpuris do Paquistão, eles tiveram uma afinidade especial com essa prática de Maomé, aquela que eu acabei de mencionar. Então, se você vê uma certa comunidade fazendo algo, qual é o problema em destacar isso? Então, GCC é a exploração sexual infantil,
exploração sexual infantil, na qual 82% disso é cometido por 82% da população, ou seja, brancos. Mas no GCSE, homens britânicos, paquistaneses de Mirpur são só 1% da população, mas respondem por até 80% segundo alguns relatos. Em algumas localidades como Rochdale e Telford, 90% eles não representam 90% da população de Telford. Ok, eles não representam, mas 90% dos crimes de exploração sexual infantil foram cometidos por homens britânicos paquistaneses de origem Mirpuri. Qual o problema, idiota? Estou te dando um fato sobre a maioria das besteiras dos brancos. Beleza. Então por que você não faz isso? Eu entendi o que você está dizendo. Você tem um problema, você se manifestou, eu te vi no noticiário, temos até o maldito Alcorão dizendo que você é contra as Nações Unidas. Sim, eu posso ler a Bíblia fora de contexto, e ela fica ainda pior assim. Ao invés de discutir com o ISS, vai discutir com qualquer um ou sobre o que eu faço. Por que você não vai? Por que você não vai discutir com todos os pedófilos nas igrejas? Por que você não vai com todos os... Por que a sua entrevista? Sua liberdade de expressão é só contra muçulmanos? Eu não estou falando sobre muçulmanos. Eu estou em uma situação ruim, é por isso que você é conhecido. Eu tenho uma opinião. Tenho direito ao meu momento aqui, então sai daqui, é de lá que você veio. Quem você está empurrando? Não. Não. Quem está te empurrando, seu idiota? Eu pareço que me importo com você, pareço que dou a mínima. Então veja Tommy Robinson. Ele pode ser pequeno de estatura, mas tem um grande coração. Ele se manteve firme e revidou. Quando aquele cara ficou sem palavras por não saber do que falava, deu um empurrão irritado nele. Propagandistas islamistas online começaram a comemorar, dizendo que ele colocou o homem em seu lugar por atirar nos pais dele. Você viu aquela troca? Ele se manteve firme e depois há outro vídeo em que realmente encerra a entrevista. Ele não tirou aquele cara, Ty Mitchell. Ele foi escoltado para fora? Eu pareço que me importo. Cala a boca. Filho da puta? Vai se foder. Agora terminamos a entrevista. Eu te disse que terminaríamos nossa entrevista. Certo? Vamos falar sobre boxe. Conversa sobre boxe. Só conversa sobre boxe. Certo, porque você veio assistir Andrew Tate contra Chase e o Moore. Tommy, vocês são grandes fãs da senhorita Fitz. Sou grande fã da senhorita Fitz e assisto suas conversas de boxe. Quem é essa Fanny? De qualquer forma. Esse é o Ty Mitchell. The Mitchell. Cheguei até você, Fanny. O que ele é? Um boxeador profissional? Ele é um boxeador profissional. Quem se importa da final? Mas adivinha, quem é esse cara? Postei o vídeo no Twitter e teve 676 mil visualizações. Muito bom. Harry Salt. Um odiador de muçulmanos não é bem-vindo em nossa terra árabe. Ele está lá. O que você fará a respeito? Então, quem é esse cara? Primeiro de tudo, deixa eu te mostrar o nível das habilidades de boxe dele. Ok, olha pra ele. Esse é ele tentando fazer um boquete no adversário. Olha isso, foi empurrado. Aí está. Que babaca, que perdedor. Então, quando ele entra no ringue, onde enfrenta alguém que realmente sabe lutar, é isso que ele faz boquete neles no ringue. Mas quem é esse cara? Deixe-me te mostrar. Então ele não está apenas intimidando o Tommy Robinson, ele é um valentão em geral. Então deixe-me ler para você sobre as conquistas dele. Ok, então esse cara, Ty Mitchell, obviamente queria ficar famoso rapidamente. Ele pensou, ah sim, vou ser um herói, vou chegar perto do Tommy Robinson. Tommy Robinson obviamente nem sabia quem ele era. Eu nunca tinha ouvido falar dele até hoje. Em outubro de 2011, durante uma noite de bebedeira em Leeds, Mitchell, então com 21 anos, socou o rosto do estudante universitário de 19 anos, Jagdeep Randhawa, em uma briga fora de um restaurante Subway. Randhawa caiu, bateu a cabeça na calçada e morreu 5 dias depois no hospital, sem recobrar a consciência. Mitchell foi acusado de assassinato, mas condenado por homicídio culposo no tribunal de Leeds. Ele recebeu 7 anos de prisão e 3 de condicional por ser considerado infrator perigoso. O juiz destacou a promissora carreira de boxeador de Mitchell, como se isso fosse um bom motivo. O que há de errado com seus juízes? Isso, na verdade, mostra que ele é alguém descontrolado, uma bomba relógio, observou o juiz. A carreira promissora de boxeador de Mitchell foi destruída, evidenciando o perigo do seu soco treinado.
Então ele destacou isso e mesmo assim não fez nada. Ok, mas não foi só isso. Antes disso, ele já tinha uma série de condenações anteriores por delitos semelhantes, incluindo agressão a uma mulher em uma boate. Então, uma mulher sem relação com ele. Imagine o quão desequilibrado é esse idiota que entra em uma discussão com uma mulher em uma boate e acaba agredindo ela com um soco. Outro caso, ele nocauteou um homem no centro de Derby, sua cidade natal, da qual disse ter orgulho. Os muçulmanos logo comemoraram. Nosso cara fez o Tommy Robinson se assustar. Parabéns, Ty Mitchell. E esse é o caráter do cara que os muçulmanos... Bem, isso era esperado deles. Mas os progressistas comemoram um agressor de mulheres, um assassino. Então eles realmente tiveram um grande dilema. Eles não sabiam o que fazer, não sabiam como lidar com isso. Eles ficaram tipo, será que a gente continua criticando Dubai por ser branda com Israel? Ou será que a gente implora para Dubai expulsar ele? Então todas essas pessoas como Bush, sheiks do mundo, Roshan, Saleh, Muhammad Hijab e Daniel Kikati, como mostrei, ficaram malucas. Eles ficaram tipo, por favor, vamos esquecer todas as nossas diferenças políticas. A gente tem que deportar ele. Olha isso do Roberto Carter. O ativista britânico anti-islã Tommy Robinson continua apoiando profanadores do Alcorão, mesmo nos Emirados Árabes, tuitando a favor do extremista israelense islamofóbico Jake Lang. Alguns dizem que Robinson não violou leis dos Emirados durante a visita. Bem, claramente ele quebrou. Aliás, mais sobre Ty Mitchell. Então, quando ele foi condenado por homicídio culposo, ele foi para a cadeia. E como vocês sabem, as prisões britânicas são controladas por muçulmanos. Não são palavras minhas. Roshan Saleh, olha para ele. Depois de se gabar, apagou o tweet. Qualquer criminoso ou bandido por aí que esteja pensando em atacar muçulmanos deve perceber que os muçulmanos são extremamente influentes nas prisões britânicas. Então, se você for condenado por um crime, há uma boa chance de receber uma punição dupla. Depois disso, até os muçulmanos disseram, irmão, não era para contar esse segredo, então ele apagou. Então esse cara, Ty Mitchell, como vocês sabem, não sabe lutar no ringue. Ele só ataca pessoas desavisadas, como jovens de 19 anos ou mulheres que vão a baladas. Ele atinge pessoas abaixo de sua categoria de peso. Quando ele foi preso, se converteu ao Islã, porque, como vocês sabem, lá as regras são diferentes. E se você não quiser ser abusado, então tem que se converter ao Islã. Essa é a única maneira de salvar sua pele, literalmente. E para se salvar, ele vendeu a alma e se converteu ao Islã. Agora vamos comparar com Tommy Robinson. Tommy Robinson já foi preso muitas vezes, prisões infestadas de criminosos muçulmanos, mas ele preferiu a solitária a vender sua alma. Ele podia ter desistido a qualquer hora e dito, ei, mano, quer saber? Vou me converter ao Islã. Depois disso, eu nunca mais faria nada. Mas ele nunca fez isso, ele se manteve firme. Que lenda. É por isso que eu tenho um enorme respeito por Tommy Robinson. Um enorme respeito por Tommy Robinson. Mas esse palhaço Ty Mitchell, como disse, esse é seu caráter. Roshan Saleh, aquele que dizia que as prisões britânicas são controladas por muçulmanos. Dubai está hospedando Tommy Robinson, o islamofóbico mais famoso do mundo, que insulta regularmente Alá, o Alcorão, o profeta e os muçulmanos. As leis de Dubai proíbem blasfêmia e prevêem punição. É prisão, então por que as autoridades dos Emirados estão tolerando a presença dele? Por que ele não foi preso mesmo após ser amplamente denunciado à polícia de Dubai? O que isso diz sobre o compromisso dos amires com o Islã? Prendam esse canalha lá agora e joguem ele na cadeia. Não consigo encontrar. Havia outro lugar onde dava para ver que milhares de pessoas estavam denunciando ele para a polícia dos Emirados. E adivinha, nada aconteceu com Tommy Robinson. Tommy Robinson ficou em Dubai por alguns dias e foi embora depois que seus compromissos terminaram. Olha isso, rápido para defender sua nação, mas tão lento para defender a honra do profeta. Sua condição é desconhecida. Esse cara, Bob Carter, ele até começou a postar provas das publicações blasfemas de Tommy Robinson. Seu profeta é meu capacho, vou te dar um tapa, tanto faz. Então, mensagem ao povo árabe dos Emirados, por favor, levantem a voz contra a presença desse depravado que odeia o Islã e insulta nosso amado profeta em seu país.
Deixando a política de lado, aliás, esses caras têm criticado implacavelmente os Emirados Árabes Unidos por apoiarem Israel. Ao contrário de Londres e de outras capitais ocidentais, você não pode organizar um protesto pró-Palestina nos Emirados Árabes Unidos ou na Arábia Saudita. Eles sabem como controlar esses microfones, são de outro nível, sabem como lidar com esses islamistas. Então esses caras, por sua vez, têm atacado os Emirados Árabes Unidos. Acho que esses palhaços não podem ir aos Emirados Árabes Unidos ou à Arábia Saudita para o Hajj e a Umrah. Você sabe como eles ficam circulando aquela pedra, o cubo quadrado. Eles não vão poder ir porque a justiça lá é aplicada de forma bem diferente. Deixando a política, Maomé é linha vermelha para muçulmanos e árabes. Sei que todos os árabes amam o Rasul. Rasul é Maomé, e eu sei que há pessoas boas, honestas e tementes a Alá nos Emirados Árabes Unidos. Por favor, manifestem-se e peçam às autoridades que expulsem o extremista britânico de extrema-direita Tommy Robinson. Seus líderes ouvirão seu povo. Vocês precisam perceber o que está acontecendo e, por favor, hajam agora. Os Emirados Árabes Unidos possuem leis severas de blasfêmia, com pena de prisão. Tommy Robinson é um conhecido blasfemador anti-muçulmano que insulta o Alcorão, o profeta e incita diariamente contra muçulmanos. Peço às autoridades dos Emirados Árabes Unidos que apliquem suas leis, prendam esse cachorro e o coloquem na cadeia. Eles queriam que ele ficasse muito tempo na cadeia. Ah, Muhammad Hijab, se o Islã fosse mesmo responsável por exploração sexual, terrorismo e crimes de honra, como você diz, esses abusos ocorreriam em todos os países muçulmanos. Assim como mesquitas e hijab são. Pare de fingir que a tolerância existe apesar do Islã e admita que é por causa dele. Afirmação muito estúpida. Muhammad Hijab, você sabe disso. Há tantas coisas que são universais no Islã, mas que não acontecem em todas as comunidades muçulmanas. Mutilação genital feminina. Há hadiths. Veja, deixe-me mostrar. E sobre isso, Muhammad Hijab, por que a mutilação genital feminina não é praticada em todo o mundo muçulmano? Por que só na África? Olhe para isso. Este é o Sunan Ibn Majah 608. Quando as duas partes circuncidadas se encontram, então o ba'at é obrigatório. O mensageiro de Alá disse, este é um hadith sahih, Sunan Ibn Majah 608, quando as duas partes circuncidadas se encontram. Sobre o que Muhammad está falando? Dois homens gays cruzando espadas? Ele fala sobre relação sexual entre homem e mulher, e ambos devem ser circuncidados. Não há outra explicação para esse hadith. Se ainda tiver dúvidas, vou mostrar outro. Este é muito mais claro. Ok, este é o Sunan, Abi Dawud. Albani disse que é Sahih. Uma mulher costumava realizar circuncisão em Medina. O profeta disse a ela, não corte severamente, pois isso é melhor para a mulher e mais desejável para o marido. Então ele disse, não corte o clitóris muito severamente. Este é o seu profeta Muhammad dizendo isso. Então, por que essa prática não é universal em todo o mundo muçulmano? Seu argumento é tão patético quanto tudo que você faz, Muhammad Hijab. Além disso, ele também está chorando. Por que Tommy Robinson está em Dubai? Desculpe, Muhammad Hijab, você não pode fazer nada. Daniel Rikikati ficou muito frustrado. Ele afirma que Tommy Robinson é tratado como realeza nos Emirados Árabes Unidos. Agora eu entendo por que Andrew Tate tem sido tão amigável com ele. Enquanto eles choravam, faziam denúncias em massa contra ele e os muçulmanos tinham um colapso nas redes sociais. Tommy Robinson. Acho que ele cumpriu seu compromisso e depois deixou os Emirados Árabes Unidos. Sem prisão para ele, ele não foi detido. Sim, existe uma lei de blasfêmia nos Emirados Árabes Unidos. Se as autoridades dos Emirados Árabes Unidos quisessem, poderiam prendê-lo facilmente. Há muitas postagens nas redes sociais que eles poderiam usar contra Tommy Robinson, mas isso mostra, meus queridos muçulmanos, agora os Emirados Árabes Unidos são nossos. O reino da Arábia Saudita, onde temos festas de Halloween, temos templos lá. Quando Maomé disse especificamente que não pode haver locais de culto para politeístas na Península Arábica, mas você sabe, azar. Esses palhaços queriam conquistar o Ocidente e, no processo, perderam o berço do Islã. Só vai piorar para vocês porque também não vão conquistar o Ocidente. Deportações em massa vão acontecer, islamistas radicais serão enviados de volta e para onde eles serão mandados? Serão enviados ao Afeganistão. Os Emirados Árabes Unidos não os aceitarão.
É curioso como essas pessoas vivem em democracias liberais ocidentais e seculares, mas as detestam por acharem que há muita promiscuidade e degeneração. É por isso que eles estão sempre tentando ir para algum lugar, ir viver em terras muçulmanas, e a terra muçulmana que eles escolhem é Dubai. Dubai tem boates, bordéis, você pode beber álcool lá, tudo, você pode conseguir qualquer coisa que quiser lá, e essas pessoas escolhem Dubai. Se você quer a verdadeira experiência islâmica, então você tem que ir para o Afeganistão. Mas eles não querem ir para lá porque eles sabem, no fundo, que quanto mais perto estiverem do califado no estilo de Maomé, pior vai ser a vida deles. Mas eles não querem admitir isso. É por isso que nenhum Estado moderno pode ser construído sobre os princípios do Islã. Simplesmente não dá. É uma ideologia e sociedade medieval retrógrada. O motivo pelo qual os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita não vão prender Tommy Robinson é porque eles entendem o trabalho de Tommy Robinson. Eles querem se modernizar. Tommy Robinson não tem todo o peso do governo britânico por trás dele. O governo britânico não vai dizer, não, isso é crime de pensamento. Não se pode prender alguém por blasfêmia. Não, Kistan vai dizer, muito bem. Ele pode até ter ligado para eles e dito, ei, por que vocês não estão prendendo ele? Mas eles não fizeram isso. Então eu fiquei chocado quando ouvi pela primeira vez que Tommy Robinson está em Dubai. Porque se eu tivesse falado com ele, teria dito para não ir lá, mas obviamente ele foi convidado pelos próprios Emirates, então ele obviamente calculou o risco e tomou uma decisão. E ele está fora dos Emirados Árabes Unidos. Inteiro, nada aconteceu, para grande decepção e lágrimas da comunidade de propagandistas islamistas. Nós vencemos, aceitem a derrota, pessoal, e o seu cara Ty Mitchell. Ele é um bandido violento e assassino. E vocês estão contando com esse idiota para conseguir uma vitória que não existe? Vocês não conseguiram uma vitória, vocês perderam, seus perdedores de merda.